Esse tópico é específico para os deveres em relação aos demais colegas de classe. Então, o primeiro deles trata sobre a conduta do contador com relação aos colegas deve ser pautada nos princípios de consideração, respeito, apreço, solidariedade e harmonia da classe. 2. O espírito de solidariedade, mesmo na condição de empregado, não induz nem justifica a participação ou a conivência com o erro, com outros atos infringentes da norma técnica, ética ou legais que regem o exercício da profissão. Então, essa necessidade de ser solidário com os demais colegas de classe que traz o primeiro item aqui, não significa que você deve ser conivente com possíveis erros, omissões ou atos não lícitos que foram realizados por um colega de classe ou empregador. Tá? Então, essas duas normas em conjunto elas são muito importantes, elas já estavam presentes desde o Código de Ética de 96. Além disso, o contador deve, em relação aos colegas de classe, observar as seguintes normas de conduta. Abster-se de fazer referências prejudiciais ou de qualquer modo desabonadoras, abster-se da aceitação de encargo profissional em substituição a colega que dele tenha desistido para preservar a dignidade ou os interesses da profissão ou da classe, desde que permaneçam as mesmas condições que ditaram o referido procedimento. Esse segundo item é importante, porque se um contador saiu porque aquela prestação de serviço de alguma forma impactaria na classe contábil como um todo, você não deve substituí-lo caso essas mesmas condições se permaneçam. Então, você também não deve aceitar o trabalho caso a desistência tenha sido pautada pela qualidade dos serviços e pela imagem da classe contábil como um todo. Letra C. Jamais se apropriar de trabalhos, iniciativas ou dissoluções encontradas por colegas que deles não tenham participado, apresentando-os como próprios. Ou seja, você não pode utilizar o trabalho de outro como seu, caso tenha sido desenvolvido sem a sua participação. Você não pode se apropriar do trabalho alheio. Letra D, evitar desentendimentos com o colega que substituir ou com o seu substituto no exercício profissional. Então, caso tenha uma situação em que o cliente optou por mudar de profissional ou que o cliente optou por mudar de empresa de auditoria, identificar essa mudança como algo necessário e que foi decisão do próprio cliente. Ou, por exemplo, para uma decisão até de regulação, como os auditores estão sujeitos, por exemplo, ao rodízio de auditoria de algumas empresas de grande porte. Então, nessas situações, identificar esse colega como alguém que precisa da sua ajuda para assumir esses trabalhos que vão ser realizados a partir de então.